Tchau. Beleza, galera? Vou tentar fazer um script aqui do que eu vou falar. Vamos lá. Vocês não têm noção. Eu acho que é a última tentativa agora. Eu já tentei fazer, te juro, 6 vídeos falando do assunto e nada saiu. Foda. Vamos lá. Seguinte. EWS. Eu tive problema com ele. Já vi relatos de pessoas que teve problema. Eu vou falar um pouquinho para que todo mundo entenda sobre esse problema, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que ele é? O EWS é uma antena que ele faz a leitura da sua chave. Por quê? Porque a chave é codificada. Então ele faz essa leitura. Certo? E essa leitura EWS é passada, que é um módulo, é passada para o outro módulo principal, reconhecendo a sua chave. Com isso, se esse sistema para de funcionar, você não consegue ligar a moto. Só que no meu caso aconteceu da moto ligada. Automaticamente não reconhecia a chave e não desligava o sistema da moto. Então a moto permanecia ligada. Que isso ocasionou um outro problema que eu vou explicar para vocês. Então o EWS, por que ele queima, como ele queima? O que acontece? Motos, tanto a 1200 e a 800, que eu sei que tem esse sistema EWS, essas motos elas não têm fusível. Ao menos a 800, que eu vou garantir que eu tô falando, não tem fusível. Se ela não tem fusível, uma das proteções que garante que a moto não tenha pane num curto que você colocou, vamos supor, o farol de milha no pô-chave ou alguma coisa elétrica que tem na moto como um rastreador, automaticamente a moto queima o EWS. Por quê? Porque é um sistema mais barato. É um sistema mais barato do que o módulo principal. O módulo principal ele custa 6, 7 mil. O EWS não. O EWS eu paguei R$286, tá? Então isso vocês podem pesquisar nas concessionárias, porque existe um preço sugerido e cada concessionária dá o seu valor. Então você pode chegar lá e negociar a que está com valor mais alto, caso você queira fazer lá, porque é uma peça que muitas concessionárias não têm a pronta entrega. Beleza? Então entendemos o que é o EWS, como ele pode dar problema, principalmente nessa moto, porque a moto tem uma corrente contínua, e essa corrente contínua passa uma voltagem lá específica, que se você mexe no chicote dela pode ocasionar algum problema, tá? Agora vou falar. O EWS ele é esse plástico junto com um sensor que fica aqui embaixo, e esse sensor é o cara que faz a leitura do sistema, tá? Passa a codificação da chave para o módulo principal. O módulo principal reconheceu, fechado, funciona a chave, beleza? Agora eu vou falar rapidamente o que aconteceu comigo e mais ou menos como eu consegui solucionar provisoriamente. Estava de viagem, eu voltando de Curitiba, de Serra do Rio do Rastro. Eu cheguei num restaurante entre Rio do Rastro e Curitiba e eu tentei desligar. Eu desliguei a moto, desci da moto, levei a chave, claro, desliguei aqui o motor, desliguei a moto, saí e fui pro restaurante. Quando eu olhei de lá, o LED estava ligado lá na frente, que geralmente isso ocorre quando eu desligo o motor, desligo o farol baixo e fica o LED. Puta merda, a moto tá ligada ainda. Que estranho, eu achei que tava com defeito na lâmpada, alguma coisa assim. Quando eu peguei e cheguei e eu fui olhar o painel tava funcionando, tava tudo ligado. O neutro, tudo tava ligado. O que eu fiz? Coloquei no neutro, porque tava engatada,
Bati aqui, isso sem a chave, tá? A chave girada aqui, como se eu tivesse desligado. Bati na chave, a moto simplesmente não ligou. Por quê? O EWS parou de funcionar com a moto em movimento. Então, conforme ele deu problema na moto em movimento, ele não reconheceu a chave para girar o canhão, para girar ali, para desligar a moto, entendeu? Então, como eu estava em viagem, eu segui dessa maneira, entendeu? Eu chegava no lugar, desligava a moto, travava ela para não ter problema de ninguém subir na moto e sair com ela andando, e fui embora. O que aconteceu? Como eu ia dormir em Curitiba, eu precisei desligar a bateria, porque senão a moto ia ficar a noite inteira ligada, todo o sistema elétrico dela, e a grosso modo eu poderia ficar sem bateria, aí ia ser pior ainda. E na minha cabeça, o que acontece? Pra mim era um problema no miolo. Então, se fosse um problema no miolo, automaticamente a moto, quando eu colocasse na bateria, ela ia ligar normalmente. Só que quando eu fiz isso, acusou service já estava no painel, mas acusou EWS, e nisso eu não consegui ligar mais a moto. E a moto ficou desse jeito aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá vendo que tá piscando a quilometragem ali, total? O odômetro. E ele ficou piscando desse jeito. E até agora tá piscando, eu vou explicar o porquê. Cheguei a ver no YouTube alguns relatos que 15 minutos depois que você deixa totalmente desligada da bateria, ela pode voltar. Só que a minha voltou, normal. Normal assim, né? Voltou. Só que o que acontece? Quando você ia parar a moto, tava em baixa, ela engasgava e morria. E toda hora eu precisava ficar ligando ela, como se fosse um problema com gasolina ruim, entendeu? Problema de injeção, gasolina ruim. Então, dentre esse fato, continuei andando, normal. Quando eu fui fazer a última parada em Registro, pra abastecer, comer e tal, a moto, quando eu girei a chave aqui, ela não ficou com o painel ligado, ela desligou totalmente. E a partir dessa hora, tudo que eu tentei fazer pra fazer a moto ligar pra eu ir pra casa, não consegui mais, porque realmente o sistema travou. Porque geralmente ele trava com a moto parada, aí você já não consegue ligar mais. Mas em alguns casos ele volta, igual a minha primeira tentativa, voltou. Então beleza. Agora, por último, que eu vou falar, por que meu painel continua piscando. Tá escrito service ali, mas não tem nenhum sinal de erro no sistema. Porque assim, conforme eu andei com a moto, eu rodei por volta de, mais ou menos, eu rodei 520 km. Quando deu problema em AWS, o sistema da moto reconheceu que o problema deu com ela parada e não com ela andando. Então o odômetro continuou ali no painel, continuou marcando normal. Só que o sistema da moto, o sistema total da moto, o geral, eu não sei se é DME, eu não lembro o nome, ele parou de marcar quilometragem. Automaticamente, depois que reconheceu a chave, que eu fui ligar a moto, deu uma divergência de 520 km entre o painel e o módulo. E com isso o sistema ele não consegue ser atualizado, poderia ser atualizado até com 100 km de diferença, mas ele não pôde, porque é como se eu pegasse um outro painel e colocasse nessa moto, entendeu? É esse reconhecimento que o sistema está falando. Aí ele fica piscando, fica falando que é service, e a concessionária me passou, porque assim, eles têm umas etapas que eles têm que seguir através do sistema deles. E o sistema estava indicando que até 100 km conseguiria fazer essa atualização. Acima disso, somente num painel virgem. Quer dizer, você comprar um painel zerado e eles ir lá e adequar a quilometragem do módulo com a do painel, e colocar no painel, no caso do virgem. Aí eu falei pra eles, pô, não tem cabimento eu pagar 7 mil num painel porque ele tá piscando ou por causa disso. Isso é um erro no sistema da BMW, que não preveu que esse erro do EWS
poderia acontecer em ela em movimento e você rodar muitos quilômetros dessa maneira. Aí o rapaz abriu um caso lá, como se fosse uma ordem de serviço, com a BMW mãe, com a BMW geral lá. E eles chamam isso de caso Puma, que é quando a concessionária não consegue resolver um problema e passa isso para a parte superior, tá? Por que eles não podem mexer no painel? Porque simplesmente ia virar uma zona, né? Poderia ter um quebra lá, a pessoa zerar o painel, voltar a quilometragem. E com isso, o módulo acusando isso, não vai ter essa divergência. Sander, qual a solução que você vai fazer? Eu falei, o último caso a BM não consiga resolver esse problema, eu vou pegar, passar num computador lá na BMW, verificar a quilometragem do odômetro aqui, que está computadorizada, porque isso tem um relatório lá que mostra essa divergência do odômetro com o módulo. Vou pegar esse relatório, ir até um local, modificar a velocidade do painel, esses lugares que fazem voltar, sabe, a quilometragem do painel. Vou fazer voltar do painel para novamente ir na BMW e alinhar esse erro que deu. Esse erro é comum? O EWS sim, mas o erro de não reconhecer o painel como um painel saindo da moto, não é comum, porque geralmente quando esse erro acontece, você está parado e você não está em movimento. E se estiver em movimento, raro ser viajando, entendeu? Tomara que eu consegui ajudar o pessoal aí que teve esse problema. Essas tentativas que eu comentei, tentei conseguir uma vez, mas não consegui de novo. Então, caso você consiga uma vez, não desligue novamente a chave, permaneça com a chave ligada. Pode desligar o motor, mas permaneça com a chave ligada até você conseguir chegar no seu destino ou chegar na concessionária se for dia de semana. No meu caso era um domingo. Beleza, galera? Obrigado a todos aí por assistir. Deixe seu like, se inscreva, não se esqueça. Qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários que eu tô à disposição. Valeu, galerinha, abraço.